Olá, meninos! Hoje é nossa aulinha de matemática e a gente vai estudar hoje geometria. Geometria é nada mais do que as figuras geométricas, aquelas figurazinhas que vocês conhecem no dia a dia, que a gente convive no dia a dia com vários objetos que nos lembram figuras geométricas, não é verdade? Então, quando eu pego uma caixinha de sapato, eu lembro de uma figura geométrica, certo? Então, essa caixinha de sapato, ela nos relembra o quê? Uma figura geométrica que se chama bloco retangular, não é verdade? Então, quando eu pego uma caixinha dessa quadradinha, essa caixinha quadradinha, quando eu ganho um presente, ela tem o formato de quê? De outra figura geométrica que chama-se o quê? O cubo. Eu tenho outra objeto que eu compro, que a mamãe compra no supermercado, que nos relembra também uma figura geométrica. Tem vários objetos na nossa casa que a gente utiliza que nos lembram a figura geométrica, não é verdade? Pois então, aqui no livro de vocês, na página 106, tem assim: algumas embalagens têm formas parecidas a de sólidos geométricos. Observe a seguir. Por exemplo, a caixa de sapato, como eu falei, a caixa de sapato, ela nos relembra um bloco retangular ou um paralelepípedo. Lembra quando vocês forem falar devagar a palavra paralelepípedo. Lembra que uma caixa de sapato, ela nos lembra uma figura geométrica. Que figura geométrica é essa? O bloco retangular ou o paralelepípedo. Aqui também nos mostra um tambor. Um tambor, ele nos remete, nos relembra ao que é um cilindro. Ó. O que é cilindro? Cilindro é essa figura aqui, ó. Por exemplo, um rolo de papel toalha também nos lembra um cilindro. E o cilindro, ele tem aqui essa base, o nome disso aqui, ó, é base circular. E aqui é o quê? É uma bases, o que faz sustentar ele, segurar ele, é essa base circular aqui, ó. O que faz segurar aqui o cilindro é essa base circular. O que é base circular? Esse aqui, ó. Esse círculozinho aqui. Esse círculo chama-se o que? Base circular. Que faz com que ele segure aqui, ó, no pezinho, ó. Base circular é isso aqui, ó. Essa redondinho aqui. E isso aqui é a superfície lateral. Superfície lateral do cilindro. Eu também tenho outra figura geométrica, que é o quê? O cone. O cone é esse aqui, com esta basezinha circular também, certo? E lembrar que essa pontinha aqui, ela tem um nome. O nome desta pontinha chama-se o quê? Vértice. Esta pontinha chama-se vértice. Tem também outra figura que nos relembra a figura geométrica, que é o quê? Que é essa bolinha. Um brinquedinho que vocês usam no dia a dia e que vocês nem lembram que eles nos relembram uma figura geométrica, que é a esfera ou o círculo, a bolinha, certo? Só que a bolinha, ela não tem essa base, esse apoio aqui. Então, se eu colocar aqui, ela rola, ela desce, ó, certo? Então, ela não tem essa base que sustenta. Então, essa bolinha, se eu colocar aqui, ela desce, ela rola, certo? Então, eu também tenho o quê? O cubo. O cubo, ó, o cubo que tem o formatinho de um dado. O cubo, ele, ó, cada partezinha dessa aqui chama-se o quê? Face. Ó, tem várias faces. Cada quadradinho desse chama-se face. E essas pontinhas aqui, cada pontinha aqui que une a caixinha, eu chamo de vértice. Ó, uma vértice, duas vértices, três vértices, quatro vértices. Essa parte vermelha aqui, essa aqui eu chamo de quê? Face. E as pontinhas que unem esses cantinhos eu chamo de vértice, certo? Eu também tenho o quê? O bloco retangular. Aqui chama-se bloco retangular. Então, eu tenho também aqui as vértices, que são os cantinhos. E aqui, aqui, aqui e aqui,
Tudo isso aqui chama-se o quê? Face. Face, e esses cantinhos é chamado de vértice, certo? Eu também tenho outra figura aqui, que é o quê? A pirâmide. A pirâmide. Essa pirâmide aqui, ela também tem várias vértices, tá vendo? Cada cantinho desse aqui chama-se vértice. E esses ladinhos aqui chamam o quê? Face. Entenderam? Então, na página 109 tem uma atividade. Então, na página 109 tem uma atividade onde diz assim: algumas indústrias produzem velas nos mais variados formatos. Escreva o nome da figura geométrica parecida com cada uma destas velas. Você vai escrever não o nome vela, você vai escrever a figura geométrica que lembra. Então, essa redondinha aqui que parece com o cilindro, você vai colocar lá o nome cilindro. Essa que parece com a pirâmide, você vai colocar o nome pirâmide. Você vai lembrar a figura geométrica que está parecida aí, remetendo aí a cada figura, tá bom? Na segunda, você vai pintar de verde as figuras geométricas que tem superfície arredondada. Qual é a superfície arredondada? São essas. Então, você vai pintar o cilindro, você vai pintar o cone e você vai pintar a bola, porque essas três aqui, elas têm o quê? Superfícies arredondadas, certo? Você vai passar para a página 110, aí pede assim: nos quadrinhos, escreva P para os paralelepípedos ou blocos retangulares, que eu acabei de falar. Tanto faz chamar bloco retangular como paralelepípedo, é a mesma coisa. E C para cilindro, você vai ver onde é a figura que lembra o bloco retangular e o paralelepípedo, e o outro onde aparece o quê? O cilindro, formato de cilindro, formato de cone. Aí você vai colocar o C. Com material dourado, a turma fez um paralelepípedo, empilhando os cubinhos em 3 camadas. Aí você vai contar quantos cubinhos há em cada camada. Aí você vai contar e colocar aqui. A figura tem quantos cubinhos ao todo? Você tem que fazer a multiplicação para você ver quantos cubinhos foram utilizados, tá bom? Na página 111, desmontando a embalagem. Aí você vai ver aqui, a turma foi separada em 2 equipes. Cada equipe ficou encarregada de desmontar uma embalagem. Veja a caixa que a equipe desmontou. Então, aqui a equipe desmontou a caixa para ver como é que se monta novamente e como é formada as faces, tá certo? Vocês vão ver aí. Qual a forma geométrica da caixa antes de ser desmontada? Ela parecia com o que essa caixa? Você vai dizer qual a figura geométrica que ela parece. Agora observa a caixa que a equipe B desmontou. Ela também desmontou outra caixinha e essa caixinha nos lembra outra figura geométrica, porque você olhando por aqui, já dá para você perceber qual é a figura, tá certo? Na página 112, também a mesma coisa, desmontando a caixinha e vendo qual figura geométrica que ela vai formar. Aqui na outra questão, você sabia que a soma dos pontos das faces opostas de um dado é sempre igual a 7? Aí você vai, Laura tinha um molde para montar o dado, mas antes de montar, queria pintar as faces são esses quadradinhos aí, opostos com a mesma cor. Use 3 cores e pinte o molde pinte o molde ao lado para ajudar a Laura. Então, você vai juntar sempre 2 cores iguais para formar o numeral 7. Por exemplo, você vai juntar onde tem 5 pontinhos, 5, aí mais 2, 7. Você vai, da cor que você pintar, onde tem 5 pontinhos, você vai pintar o 2, que é para formar o numeral 7, tá certo? Aí na página 113, Bruna queria montar uma caixa em forma de pirâmide. Aí você vai ver qual dessas 3 figuras que tem a forma de pirâmide, tá bom? Aí também aqui você vai procurar, junto com o colega, mas você não está na escola, você vai ficar em casa mesmo e você vai lá na página 239, a seção dos encartes, você vai encontrar moldes e aí você vai montar a figura que está pedindo, tá certo? E sempre que vocês montarem essas figuras que estão lá no final do livro, vocês montem, colhem no lugar correto
e não joguem fora as figuras que vocês confeccionaram, quer dizer, as figuras que vocês vão montar. Porque em outro momento a gente vai precisar dessas figuras, tá certo? Você vai montar, você vai estudar, você vai guardar, porque a gente vai precisar delas depois. Porque nesse primeiro momento vocês estão só vendo as figuras, vocês estão conhecendo cada uma, como cone, onde é a base, onde é a vértice, qual é o bloco, o que é o bloco ou paralelepípedo, a pirâmide, o cubo, certo? Você está conhecendo cada uma dessas figuras, sabendo onde é base, sabendo onde é vértice, mas depois é que a gente vai se aprofundar mais. Então eu peço que vocês guardem as figuras do final do livro que vocês vão confeccionar, que vocês vão montar, tá certo? Na página 114, ainda com o mesmo colega, mas você não está com o colega, você vai formar essa outra figura aqui, que é um prisma. Que é um prisma, é uma outra figura geométrica que ela tem 6 lados. Então você vai ver qual a figura que vai se assemelhar, que vai parecer com esse prisma de 6 lados. Então você vai marcar um X. Na página 115, você também vai, além da pirâmide que você já conhece, há outros tipos de pirâmide. Observe ao lado o molde da planificação. Planificação é o molde, é como foi formada aquela pirâmide, é como se desenha aquele molde para você recortar, tá certo? Observe ao lado o molde da planificação de uma pirâmide que Juliana montou. Pinte da mesma cor a pirâmide que resultou no molde. Então, você vai ver qual molde parecido com a pirâmide correta, tá certo? Aí, na sétima, você vai observar as ilustrações abaixo e depois responder. Aí, letra A. O que representa a figura 1? A figura 1 representa o quê? Um cone. Você vai botar cone. Aí, você vai responder de acordo com a figura, tá certo? Aí na página 116 também você vai observar nas ilustrações abaixo o cilindro e seu molde, sua planificação. Então, quais formas geométricas planas foram planificadas no cilindro? Aí você vai dizer 2 círculos e um retângulo. Aí você desenho, planificação do cilindro diferente da apresentação da atividade. Aí você vai também lá no encarte da página 351 e você vai montar as suas figuras geométricas, tá certo? Então você, como eu falei, você monta, você guarda, porque a gente vai precisar delas em um outro momento, tá certo? Não jogue fora. Você tem que ficar para você estudar e você ficar manuseando para você aprender mais, tá bom? Pois bons estudos. Qualquer dúvida pode perguntar.